Bom dia a todos vocês. Os objetivos dessa apresentação são falar muito rapidamente sobre alguns pontos essenciais dessa pesquisa denominada como projeto de vida e promover, ou pelo menos iniciar, alguma reflexão gerada a partir dos dados dessa pesquisa para a Base Nacional Comum. Ela foi elaborada numa parceria entre a Fundação Lehman e Todos pela Educação, e se realizou de 2012, mas com coleta de dados em 2013 e 2014. Qual era o objetivo dela? Entender, pela voz dos jovens, qual é a relação da escola para seus projetos de vida. E dar voz a outros atores da sociedade que recebem os jovens egresso do ensino médio em seu primeiro trabalho ou no ensino superior. Estou sendo muito rápida com o botãozinho aqui. De quais jovens nós vamos falar que foram pesquisados nesse projeto? Eles, na verdade, representam uma minoria daqueles que concluem a escola pública, porque a gente sabe que daqueles que entram matriculados no primeiro ano, praticamente só 57% deles acabam concluindo nos 3 anos o ciclo do médio. Em 2012, os dados do PNAD diziam que só 49% dos alunos concluíam o ensino médio com até 19 anos. Todos os entrevistados foram selecionados entre aqueles que tiveram notas acima da média no Enem e estavam ou empregados em seu primeiro emprego ou no ensino superior. Portanto, de fato, uma elite dos alunos da nossa escola pública. A pesquisa foi uma pesquisa qualitativa, com 116 entrevistas de profundidade, que envolveram especialistas em educação, os jovens, empregadores desses jovens, professores universitários que receberam esses jovens no primeiro ano do ensino superior e algumas ONGs, com focos relativamente distintos. Os especialistas mapearam as questões a serem pesquisadas e orientaram o andamento da pesquisa. Os jovens, a ideia era que eles dissessem quais eram as lacunas perceptíveis por eles que impactavam o fato deles estarem em seu primeiro emprego ou no desenvolvimento de seu projeto de vida no ensino superior. Em relação aos empregadores e professores universitários, o foco das perguntas foi qual era a visão sobre as potencialidades desses jovens, suas lacunas, pontos fortes e pontos fracos. E as ONGs foram inseridas ao final para que alguém mais falasse deles fora do ambiente formal de escola ou de trabalho. A síntese dessa pesquisa não é muito animadora a princípio. O que a gente tem como um resumo é um entendimento de que a escola não está respondendo àquilo que o jovem precisa assim que conclui o ensino médio. A percepção dos jovens é de que é uma escola atrasada, com métodos inadequados na percepção dos jovens. Relatos frequentes sobre dificuldades de comunicação entre todos esses atores. Demanda muito grande pelas competências do século XXI, especialmente pelos empregadores e professores universitários, dizendo que eles não têm foco, não são autônomos, pouco curiosos, não são responsáveis com suas tarefas, têm pouca proatividade. E dos jovens, há uma grande menção de que falta a eles uma orientação mais forte para a profissão ou para a continuidade dos estudos. Os jovens e os especialistas, ao descreverem a escola, falam de uma escola com qualidades ruins,
Sempre se refere a ela como conservadora, atrasada, não prepara, não orienta, não forma para criticidade, para autonomia. Aí vocês têm 2 falas de jovens entrevistados. E os especialistas identificam nessas falas um resultado imediato que seria a falta de interesse, a repetência e a evasão como consequências dessa percepção do jovem sobre seu percurso na escola. Um dos pontos chaves foram as questões de comunicação. Parece que o que o jovem entende do que é necessário para ele, o que o empregador fala com ele, ou o professor universitário, há uma lacuna grande de compreensão. Então, algumas referências são não compreensão de instruções orais ou escritas, incompreensão de códigos implícitos, tanto no gestual quanto no verbal, dificuldades para se expressar oralmente, para levar uma argumentação a cabo com começo, meio e fim, e retraídos, se furtando a se manifestar ou a falar, com medo de errar, com medo de ser punido, com medo de falar mal. A gente pode até achar que isso pode ser só falta de conteúdo, mas acreditamos que seja um pouco mais. As socioemocionais, ou as competências para o século XXI, foram dos itens mais citados, mais do que conteúdos específicos, em todos os entrevistados. E as listas que aparecem de demandas, tanto de empregadores quanto de professores, e na síntese dos especialistas, são muito parecidas. Quer dizer, o que o empregador fala do menino é falta de autonomia, de agilidade, de assiduidade, comprometimento, curiosidade, honestidade, proatividade, e essa lista se repete na fala dos professores do ensino superior. Em relação às habilidades cognitivas, aquelas de conteúdo escolares, as listas foram, para nós, um tanto impressionantes, porque não há quase nenhuma referência a conhecimento do ensino médio. As demandas que vêm dos jovens e dos empregadores e dos professores universitários dizem mais respeito a conteúdos mais básicos. Por exemplo, dificuldade básica de leitura e escrita, de exposição oral, em matemática, dificuldade com as operações básicas, 4 operações, fazer um troco, dar um desconto, leitura de tabelas, planilhas, gráficos, reclamação quanto à falta de raciocínios mais complexos, como raciocínio lógico, raciocínio dedutivo, dificuldade na compreensão de conteúdos que sejam mais elaborados, mais complexos. E há uma lacuna em termos de educação financeira, eu vou voltar a ela daqui a pouquinho. Não é de matemática financeira, é de educação financeira. Há pouca menção às demais disciplinas, apesar de se perceber que inglês talvez seja importante, mas não é determinante para o percurso desses meninos. Há algumas menções de falta de questões das humanidades ou das ciências, mas, em geral, nos cursos de tecnologia, pela voz dos professores universitários, de que falta algum conhecimento de biologia, ou de história, ou de geografia. Mas, da parte dos jovens, essa menção é quase nenhuma. As dificuldades em língua portuguesa são destacadas por todos os informantes, jovens, professores e empregadores. Em termos de leitura, compreensão, interpretação, síntese e aprofundamento. Aprofundamento no sentido de ler um texto mais complexo, mais elaborado, que exija relações entre suas diferentes partes. Dificuldades com a gramática, ortografia, concordância, mas ainda num nível secundário, apesar de ser citado, há mais preocupação com o nível da leitura e compreensão do que com a gramática. E há uma queixa muito forte no terceiro item, que é o da argumentação.
de não serem capazes de construir argumentos consistentes, discursos com começo, meio e fim, tanto em termos de compreensão quanto de formulação. Aqui estão alguns dos depoimentos dos jovens empregadores, professores e das ONGs. O conjunto é bastante vasto, é muito interessante, e, ao final da apresentação, vocês encontrarão o endereço do site, onde vocês têm a pesquisa por inteiro. Detenham-se nesses depoimentos, porque eles valem a pena, e a nossa tarefa foi ler para além daquilo que eles disseram, para inferir indicações para um currículo mais adequado a esses jovens. Lacunas em matemática também são bastante identificadas. Lá em cima, vocês encontram quais são as principais dificuldades, como eu já citei antes, dificuldades de cálculo, estimativa de valores de descontos e reajustes, acompanhamento de metas. O empregador estabelece uma meta, você tem que vender tantos % a mais, ou obter um abatimento de custos de determinado tipo, isso é muito difícil deles entenderem. Leitura e estruturação de tabelas e gráficos, uso de planilha estruturada, previamente, e inferir a partir de dados quantitativos. Observem que aqui já há uma demanda de algo um pouco mais elaborado do que ler ou não ler uma tabela. Vai ser capaz de dar um passo além a partir de dados quantitativos. Conteúdos específicos: proporção, porcentagem, geometria, trigonometria, equações, funções, limite derivada integral, educação financeira e resolução de problemas. Este bloco final aparece mais pelo discurso do professor universitário do que de qualquer outro, ou do próprio aluno quando ele está na universidade, no ensino superior. Aqui estão alguns dos depoimentos que são bem interessantes também, que valem a pena que vocês se detenham sobre eles no site. Desse conjunto de dados, a minha tarefa com a Delaine, de língua portuguesa, foi extrair do que eles diziam, para além da fala, do depoimento direto. Em língua portuguesa, o diagnóstico é evidente de que há lacunas em relação aos 3 eixos do ensino da língua, que são a produção, escrita, na leitura e na comunicação oral, quer dizer, a dificuldade das habilidades de produção, as habilidades de uso do jovem em situações concretas e contextualizadas de comunicação, e a falta de articulação entre teoria e prática. Em nenhum momento a gente está duvidando que os meninos não saibam o conteúdo. Eles não se veem aptos ou competentes para colocar esses conteúdos em uso. É interessante porque a gente já, desde os parâmetros curriculares, já falamos nas questões de letramento, né, para além da gramática ou para além das regras. E é isso que a gente vê revelado nos discursos dos empregadores e dos professores universitários como falta. Em matemática, uma concepção de matemática fortemente pautada pela aplicação, quer dizer, tanto os jovens quanto os professores universitários e empregadores, eles não aplicam, eles não usam a matemática. Então, é uma visão de matemática para o uso. Apesar dos nossos discursos com os matemáticos entenderem essa área de conhecimento como ciência, na ponta, ela é basicamente vista como um conjunto de aplicações. No entanto, o que se percebe é uma divergência de visão entre o jovem e os empregadores e professores. O jovem ele só percebe que ele está falhando porque ele não consegue aplicar um determinado conhecimento numa situação contextualizada. Eu não consigo fazer desconto, eu não consigo ler planilha. Ao passo que, na verdade, o que o empregador e o professor universitário está exigindo dele é mais do que o uso. É que ele enfrente uma situação relativamente inédita para ele e com algum nível de complexidade.
Quer dizer, a percepção do jovem é uma, mas a demanda que se quer dele é de um outro nível de complexidade. Então, na verdade, o que se demanda dele é uma competência, é a capacidade de mobilizar conhecimento, habilidades e outras competências no enfrentamento de situações que são, para ele, inéditas e relativamente complexas. Então, é mais do que aplicar conhecimento, é mais do que conhecer um conjunto de regras. Em relação à Base Nacional Comum, as nossas conclusões indicam que esse currículo, seja ele que formato tiver, ele precisa ter intencionalidade. Ele precisa ter clareza de que jovem precisa chegar lá no fim. E não apenas de que conteúdos nós vamos entregar a eles a cada série. É preciso, claramente, que se saiba o que ensinar a cada passo, mas as competências e essas habilidades de nível mais complexo precisam ser enredadas ao longo desses ciclos e dessas séries. Não é o ensino médio que vai tornar os meninos competentes na leitura ou no uso da matemática apenas. Algo que todo mundo aqui acho que já disse de alguma forma, ele precisa ser muito claro, a descrição dos objetos de ensino, do que se quer avaliar, como se quer avaliar, clareza na definição de que textos os meninos devem ler, como devem ler, e de que habilidades e conceitos deveriam estar presentes ao longo desse percurso da formação do jovem. A pesquisa por inteiro pode ser encontrada nesse endereço. Sugiro que leiam os depoimentos dos jovens e vejam se a leitura que nós fizemos dos depoimentos deles estão corretas ou não. Talvez vocês façam até outras inferências, como especialistas que são. E eu quero agradecer e me colocar à disposição de qualquer um de vocês. Tudo bem.